Na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, está presente o secretário Vanderlei Mazzucchini Júnior e Alexander Rodrigues de Oliveira Soares, da Diretoria de Lazer. E gostaria de registrar a presença também de Suzel Fernanda Lopes, mestranda da Unesp, Departamento de Educação Física. Então, nós agradecemos a participação de todos e vamos dar prosseguimento agora com a apresentação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O secretário municipal, Vanderlei Mazzucchini Júnior, está aqui presente e vai fazer a apresentação. Bom dia, querido. Legal. Tá bom. Pode ser aqui, né? Que ali abaixo. Bom dia a todos. No primeiro dia aqui eu não tive a oportunidade de parabenizar, viu, Chiara e Thelma? No esporte, então, a gente não tem ciência nenhuma, desde a performance até a parte de fomento do esporte, realmente é uma demanda que o Brasil está correndo, mas a gente precisa desse auxílio aí para poder estar caminhando de uma forma mais eficaz dentro do esporte, né? Eu estou há 5 meses na CEMEL e minha maior dificuldade, a maior demanda que eu vejo dentro da CEMEL é informação. Eu não tenho nenhum tipo de informação hoje dentro da CEMEL. E quando a gente fala em informação, é desde quem está praticando, quem são essas pessoas, se tem evasão do esporte ou não, em quais regiões de Bauru é feito. Então, a gente não tem nenhum tipo de informação, a gente só acha. A gente tem muita gente fazendo, a gente acha que tem em torno de 11 a 12 mil pessoas que a gente consegue atingir praticando esporte sistematicamente, mas essa informação está solta. O que a gente vinha desenvolvendo nesses últimos 2 meses com um parceiro que é da iniciativa privada? Um aplicativo, ele está pronto. Acho que a gente pode até abrir o aplicativo. O aplicativo está pronto. É um aplicativo para a gente, de novo, ele basicamente seria para dados absolutos. A gente vai começar agora a colocar esses dados que a gente tem dos nossos professores. Então, a gente tem 20 professores hoje lá, de todo tipo de modalidade, desde basquete, vôlei, que são os que ficam mais em evidência, o futsal, mas a gente tem Kung Fu, Zumba. Então, esses dados vão ser colocados no sistema e a gente vai começar a ter um pouquinho de informação. Então, a gente vai saber quem são essas pessoas que estão praticando esporte, quais locais estão sendo praticados. Aí a gente vem para o ponto que eu queria conversar aqui, que eu acho que cabe exatamente nessa situação que a gente está chegando. Eu vi aqui eles falando, né? Por que não tem o profissional da educação física no posto de saúde, né? E eu acho que um pouquinho disso é culpa da gente do esporte mesmo. Porque a gente ainda não tem, eu não tenho na CEMEL, hoje, como chegar aqui e falar assim, ó, se vocês cortarem da Secretaria de Esporte, vocês vão ter esse impacto aqui. A gente vai ter menos criança não indo para... Eu acho, tá, Chiara? Eu acho que quem pratica esporte toma menos remédio. Eu acho que quem pratica esporte vai menos na UPA. Eu acho que a criança que pratica esporte tem uma nota melhor. Eu acho que a criança que pratica esporte tem uma evasão menor na escola, mas eu acho. E quando a gente pega a pesquisa, a gente vai ver da Organização Mundial, que fez uma pesquisa na Inglaterra, fez uma pesquisa nos Estados Unidos, é muito longe da gente. Então, eu estava conversando com o meu amigo ali de Educação Física, que esse sistema, a gente vai colocar os dados. Então, nós vamos ter dados ali. A gente vai ter essas 11 mil pessoas que praticam esporte dentro do sistema.
O que seria um sonho, acho que para a Secretaria e para a cidade de Bauru, é a gente conseguir fazer uma pesquisa no sentido de linkar isso. Eu pegar essa criança e entender se essa criança, e aí tentar fechar essa pesquisa. A criança que está praticando esporte em Bauru, ela tem uma evasão menor da escola? Eu não sei. Essa criança que está praticando esporte em Bauru, ela vai menos na UPA? Ela toma menos remédio? Então, eu gostaria de fechar essa pesquisa no sentido de, seriam as pessoas que estão fazendo, as crianças que estão praticando rendimento em Bauru, que seria uma coisa que eu realmente teria os dados, e rendimento, quando eu falo, não é o Bauru Basquete, ou a FIB, ou nada disso, é realmente a turminha lá do Natanael, que tem a turminha dele de futebol lá no Edmundo Coube, e que joga Big Boys, e que aquele menino treina 2 vezes, sistematicamente, por dia. Esses dados, mais um mês eu estou com ele todinho no sistema. Agora, essa outra pesquisa de entrelaçar o esporte na parte social com a educação e principalmente com a saúde nesse primeiro momento, que eu acho que a gente podia fechar isso, entender realmente, essa criança que está praticando esporte em Bauru, e que tem um impacto na saúde? Tem. Aí eu preciso de uma pesquisa. Eu não tenho expertise, eu não tenho conhecimento, né? Eu sou um ex-atleta, que sou curioso, né? Por isso que a gente desenvolveu esse sistema, junto com 3 malucos de TI e um parceiro bancando isso, e eu colocando meus dados. Então, precisava, essa parceria com as universidades seria no sentido, Vanderlei, essa pergunta aqui não cabe para isso, porque eu estou fazendo o questionário do que eu acho, com a minha limitação toda. Então, essa parceria com as universidades, acho que seria super importante, acho que seria uma demanda sucinta hoje. A gente, lógico, que vai ficar aberto, sugestões, o esporte não tem nada, mas acho que se a gente focasse nisso, nesse momento, onde a gente está com o sistema pronto, e conseguisse fazer essa ligação, eu não tenho dúvida que a gente teria... Eu, provavelmente, no ano que vem, ou daqui 2 anos, eu teria muito mais argumento de não ter o corte na Secretaria de Esporte. Né? Não vamos cortar da Secretaria de Esporte, porque eu te provo aqui que tantos % a menos desse garoto que está praticando esporte não está indo na UPA, não está fugindo da escola. Mas hoje, realmente, eu só acho. Né? E aí um gancho aqui, só para falar, e eu estou falando isso no Fomento, o meu TCC eu trabalhei nos últimos 8 anos na Confederação Brasileira de Basquete. Né? Então, foi de 2012, na Olimpíada de 2012 em Londres, a seleção, e a seleção de 2016 no Rio de Janeiro. Praticamente era o mesmo grupo. Eu tinha todos os dados na minha mão. O que eu fiz? Esses atletas passaram dos 30 anos nessa fase. Eles passaram dos 30 anos nessa fase. Fiz um TCC com toda a minha limitação acadêmica, e foi comprovado que tem uma diminuição física de velocidade nos testes de 60 metros dessas pessoas. Isso não é usado no esporte de performance no Brasil, pelo menos na minha modalidade, que é o basquete. A gente está muito atrás disso. Né? Então, quando a gente fala em pesquisa dos Estados Unidos, que hoje a NBA, qualquer um que vai contratar, ele faz todos esses testes para depois contratar, para depois ver se ele arremessa bem ou não. Então, a gente ainda está engatinhando. E fica a minha sugestão nesse sentido. Acho que seria um ganho muito grande para o esporte de Bauru. Eu tinha uma apresentação praticamente inteira aí, Chiara, mas, basicamente, eu não sei se eu coloquei, ficou claro o meu pensamento aí. Basicamente, eu acho que uma pesquisa nesse sentido, com alguma parceria com alguma universidade, seria realmente um ganho bastante grande para o esporte de Bauru. Obrigada, Vanderlei. Eu vou fazer o seguinte. Eu já estou imaginando aqui o que vem, né? Porque são tantas as demandas, né, que a gente chega do esporte em benefício da saúde, que se a gente for entrar e pensar nos grupos especiais, então, nós vamos ficar aqui até amanhã falando das pesquisas que podem ser realizadas nesse sentido. Mas, pelo grupo de professores e pesquisadores que nós temos aqui, nós vamos abrir, então, para que vocês coloquem a visão da academia, então, com relação às demandas de pesquisa, né, que pode haver, assim, na visão
das instituições de ensino com relação àquilo que pode ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do município. Bom dia, mais uma vez, Emanuel Solac, da Unesp de Bauru. Eu já estava conversando lá antes com o Vanderlei, ele já tinha me explicado até mais detalhes sobre isso daí, então eu queria primeiro parabenizar a Secretaria pela iniciativa, né? Extremamente, vai ser muito produtivo se isso, com as ideias que a gente pode ter, lançar com relação a isso. A questão principal que ele já tinha pontuado e que eu vejo isso é nos braços para atuarem, né? Então, você falou da iniciação esportiva, sim, mas eu acho que é muito interessante, se a gente tiver braços, ampliar para esporte e lazer como um todo, não só nas crianças, mas em todas as faixas etárias, aí, utilizando essa ferramenta que você tem e em conversa com as outras secretarias, Secretaria de Educação, como a gente já tinha conversado lá, e a Secretaria da Saúde, né? E aí seria uma proposta também com os colegas que estão presentes aqui das outras instituições, de a gente tentar fazer uma força-tarefa para se trabalhar em conjunto nisso, porque a gente, como Unesp, a gente está de portas abertas, eu acredito que muitos docentes lá vão ter muito interesse em colaborar com isso, mas a gente tem outras instituições de educação física também, que a FIB, não sei se a Anhanguera tem, mas acho que a USC está abrindo agora também, né? E unidos a gente consegue trabalhar de maneira mais forte. Tem a parte da esporte adaptado, que tem representado aqui também. Acho que em todas as vertentes a gente pode montar uma comissão, montar alguma coisa para tentar trabalhar junto, que acho que o ganho vai ser muito melhor aí. Obrigada. Bom, eu quero dar um testemunho. O esporte ajuda mesmo. Eu tenho um problema sério de coluna. Uns 8 anos eu comecei atividade física, Vanderlei, e no mínimo 3 vezes. Eu tentei 5 dias na academia. Cara, o meu gasto com medicamento caiu absurdamente. E eu acho que é isso. A partir do momento que você tem orientação de pessoas profissionais da área, você começa a melhorar. E eu estou vendo o trabalho seu, do seu pessoal lá, o Sancler, o pessoal, portanto que a gente está passando todas as academias ao ar livre para vocês, que parece que não, mas eu acho que teria que ter estagiários, pessoas para monitorar. Então, isso está indo para vocês, eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, porque eu vejo o pessoal da terceira idade usando bem esses equipamentos aí. E a SEMA sempre vai estar à disposição de você. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Wendel, professor de Educação Física Adaptada da FIB de Bauru. E corroborando com você, Manuel, eu acho sim que tem que haver vertentes, né? Não existe só apenas as crianças, apenas os idosos, né? Mas é uma ideia, até que eu tive uma ideia prévia, de por que não subdividir, né, essa secretaria, com a ajuda, a parceria das instituições, né? Existe a Unesp, através de vários professores, que tem um projeto de pesquisa muito bom, não só com idosos, mas também tem projetos de pesquisa com atletas de rendimento, com a atividade física adaptada. E nós também, lá na FIB, nós temos também alguns projetos, até em nascimento, principalmente com atividade física adaptada, e isso pode ser dividido, subdividido, né? Quem sabe porque a Unesp cuida das crianças, a FIB vai lá e cuida dos idosos, e isso a gente pode, tem a ver eu até faço um convite para que a gente possa fazer uma reunião para que se estenda, não fique aqui no papel, né? Que a gente possa colocar isso em prática. E, com certeza, quem vai ganhar não é só a FIB, não é só a Unesp, não é só a Anhanguera, não é só a USC, mas sim a nossa população, que é o principal alvo dessa reunião, né? Obrigada, Wayne. Vamos ficar sentados. Bom, gente, sou coordenadora do curso de Educação Física da FIB. E meu trabalho de mestrado eu fiz em cima dos espaços públicos
de lazer vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Bauru, né? Quando eu fui professora da Unesp e fiz o mestrado lá. E a gente sabe que tem N problemas, né? Além da estrutura física, né, dos espaços públicos, também da ocupação dele, né? E eu acho que a gente teria que começar por aí o nosso trabalho, né? Conhecer se realmente os espaços estão adequados para a gente poder oferecer programas também adequados para a população, para a gente poder fazer o nosso trabalho. Eu não sei como estão os programas da Secretaria de Esporte. Eu acredito que também a gente tem que oferecer um pouco mais do lazer. A gente está focado um pouco no esporte, mas a população, ela necessita do lazer. A gente sabe que o lazer é necessário ser feito no final de semana, e a gente não tem, né, essa demanda no final de semana, são poucas as atividades oferecidas, né, pela Secretaria no final de semana. A gente sabe que não tem gente para trabalhar, porque procuram, inclusive, nossos alunos para dar uma mão. A gente dá uma mão aí no final de semana, mas não tem uma programação, né, que a gente pode aí, ajudar melhor a Secretaria. Então, acho que primeiro a gente tem que reconhecer o nosso espaço, quantos espaços existem. Há muito tempo não constrói mais espaço na cidade, né? E os que tem são poucos, se você somar a população e dividir pelos espaços públicos, não cabe nem um tantinho assim em cada espaço. Quer dizer, quantas crianças nós temos, né, para trabalhar. Então, acho que o primeiro ponto é a gente estar começando a fazer um estudo e verificar esses espaços, como é que eles estão e o que é que a gente pode fazer para melhorar, para depois montar um programa e trazer essas crianças e trabalhar com elas. Essa é a minha proposta. Obrigada, Jo. Bom dia a todos. Sou o professor Edson, também da FIB. Eu só gostaria de ter um pouco mais de informação, de que tipo de informação que você consegue alimentar através desse levantamento que você tem no aplicativo. É bem amplo, tá? Dentro da CEMEL, como o braço é pequeno, a gente vai ter as informações básicas do cadastro da criança. Então, onde estuda, idade, pai, mãe, altura, peso, uma coisa bem simples para a gente ter realmente esse cadastro nesse primeiro momento. E é como eu falei com vocês no início, a gente precisa dessa parceria até para formular isso. O aplicativo, ele está vivo, ele está em aberto. Isso tudo pode ser discutido no sentido, olha, era legal filtrar assim, colocar mais esse filtro. As praças, os equipamentos esportivos, dentro disso também, ele vai ser monitorado, porque o professor ali tem um espaço para ele falar como que está o equipamento, o que está faltando, o que não está. Como eu te falei, é muito ampla a discussão, e o meu medo aqui a gente falar muita coisa e acabar não saindo nada da parte teórica para a prática. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui para não acontecer isso. Então, porque a demanda é gigantesca. A demanda é gigantesca. Então, os equipamentos, obviamente, precisam de melhoras, mas eu acho que com o que a gente tem hoje, os equipamentos, hoje, para mim, não é prioridade. Os equipamentos, hoje, em Bauru, eu não tenho braço, eu não tenho professor para tudo, mas a gente tem as escolas municipais de Bauru, todas, o espaço do equipamento físico, que é a quadra e tal, são muito legais. Eu acho que a cidade, até que nesse sentido, obviamente tem problema. A gente ontem, uma porta quebrou, precisa de uma pintura, mas, obviamente, o espaço que a gente tem hoje, se a gente conseguisse utilizar da maneira como tem que ser feito, a gente já estaria, a gente está muito aquém, a gente sabe de todas as dificuldades e limitações da secretaria, né? Então, esse sentido, o que eu estou buscando aqui é ter um pouco de dado para eu poder ter argumento de até buscar mais recurso.
Seria esse sentido, porque uma coisa pode puxar a outra. Obviamente fica mais fácil eu buscar com o que eu tenho do que com o lazer, que o Faísca está aqui hoje, que faz numa luta sozinha, basicamente sem nenhum tipo de recurso. Então, basicamente, a gente começar a estruturar uma situação. Então, nesse sentido, os dados são esses, basicamente, o que a gente vai colocar nesse cadastro dentro desse mês, mas ele está vivo, tá? Se a gente tiver a sugestão, Vanderlei, eu acho que a gente podia colocar mais esse dado aqui seria importante e tal, isso a gente não teria nenhum problema. Tá. Então, eu acho que a partir daí caberia, né, a gente realmente estruturar uma reunião para poder justamente focar no que pesquisar, no que é interessante a gente fazer esse levantamento para poder produzir dados específicos da nossa população, né? Então, acho que aí caberia a área acadêmica e estar te auxiliando para poder, né, intervir aí. Sendo bem sucinto aqui um pouquinho, a gente poderia também estender esse convite, por que não para a área de educação? Né? Assim, a gente poderia até ter mais visibilidade. Você falou sobre a família. Eu sou adepto à humanização. Nós temos o HumanizaSUS, que é uma política de humanização, né? Nacional de humanização. E a gente pode estender para assistentes sociais, por exemplo, enfermeiros que possam fazer esse acolhimento, como você falou sobre a família, que é muito importante. Não é só pegar aquela criança, já que é o seu alvo principal inicial ali, é a criança, não é só pegar aquela criança e apenas aplicar o esporte a ela, né? Mas a gente cuidar, o prazer do lidar, da humanização e do acolhimento dessa família, porque ela está lá fazendo esporte, mas a gente não sabe o que está acontecendo atrás na família. Então, a gente pode até estender para outros profissionais, né? Dando valor à interdisciplinaridade e interprofissionalismo. Me permite fazer uma consideração? Eu acho assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que nós, no Brasil, nós não temos dados, né? Eu acho que o que tem que ser proposto mesmo é um censo esportivo, onde você faz um levantamento da cidade, por faixas de idade, se faz exercício ou não, aonde faz, quais são os seus anseios. Quando você tem isso, você pode fazer programas específicos. Quantos são os hipertensos, quantos são os diabéticos, e que a gente sabe que quando vai ter alguma atividade, precisa de uma coisa maior. Então, eu acho que um censo esportivo seria espetacular. Quando você tem os dados, que é isso que você está colocando, Vanderlei, você consegue direcionar a atividade física, local que você precisa e tudo mais. Quantas são as pessoas que precisam de equipamentos adaptados, e por aí afora. Então, se fizer um censo esportivo, eu acho que, se acontecer isso, eu acho que é um grande passo. Dali, você tem os dados, você transforma em informação, né, que você traz o conhecimento para a sua tomada de decisão. Eu acho super legal. Só para ficar claro aqui, eu falei criança ali de rendimento porque eu estou tentando fechar um pouco a pesquisa, porque ela é enorme. Então, é só porque é uma coisa que é rápida, eu tenho esses dados mais em mãos. Vamos lá, com o esporte adaptado. É a primeira vez que no fundo tem ali uma verba obrigatoriamente para o esporte adaptado. Então, eu estou lidando com algumas associações, mas que ainda estão caminhando. Provavelmente, esses dados, no ano que vem, eu já tenha mais em mão. Então, no sentido, não é tirando as outras pessoas, é só porque, dessa forma, eu teria uma forma mais rápida de ter esses dados. A gente até propôs aqui de criar um sistema esportivo bauruense, que nesse sistema esportivo bauruense, que esse aplicativo, a gente teria esses dados que você... Por favor, não entenda que eu achei que você está tirando, não. Estou falando assim, que se tivesse um censo esportivo, ficaria mais fácil para... você depois propor as atividades. Porque eu vi que tipo de esporte faz, o que é recomendado, é diferente. Eu vi a ânsia de ter, né, o esporte para a terceira idade, para o adaptado. Obviamente, todo mundo tem a sua importância. Eu estou tentando fechar só para ficar uma coisa mais prática para a gente, né? Para a gente já ter, daqui um mês eu consigo colocar lá e a gente já começa a poder tá trabalhando. E é como você falou, eu tenho que dar andamento nisso. Então, como eu falei, vai ter uma pessoa lá responsável e que a gente vai estar podendo fazer reunião para a gente executar realmente, porque senão fica uma falácia e a gente não vai sair do lugar. Ok. Bom dia. Bom, primeiramente eu queria dar os parabéns, viu, Chiara, por essas audiências públicas, desde a saúde até essa atual audiência. E eu vou acrescentar mais um profissional aí, o fisioterapeuta, tá? Apesar de ser o diretor do Centro de Ciências da Saúde da USC, que são 9 cursos, tá? Eu sou fisioterapeuta também. Eu acredito que o fisioterapeuta tem muito a contribuir, principalmente com o seu foco aí com as crianças, né?
Eu, particularmente, já fiz algumas pesquisas em avaliação postural, em escolares e também em atletas, né, de baixa performance, etc. E é muito importante esse olhar também da saúde nesse aspecto, porque muitos desvios posturais acontecem nessa fase de infância, pré-adolescência, e aí tem como a gente intervir, né? Porque depois que chega na fase adulta já é bem complicado. Então, isso tem um impacto importante também nos gastos com a saúde. E, além disso, a gente pode trabalhar em parceria, o fisioterapeuta trabalhando com testes de flexibilidade, testes funcionais, de aptidão física e etc., que pode acrescentar. E, mais uma coisa, nós já temos desenvolvidos na universidade um aplicativo sobre postura. Então, foi um aluno de mestrado, nosso mestrado de fisioterapia, que desenvolveu recentemente, o ano passado, que ele lançou. Então, é bem interessante, é free, disponível para a população. Então, ali tem algumas questões de orientações também, que pode ser utilizado também. Como eu já vi falando muitos aplicativos, e é uma solicitação muito grande, né, a gente já tem esse aplicativo pronto. Depois eu posso passar isso para você também. Tá? Então, o que precisar de contribuição ali também, a gente tem uma estrutura de análises clínicas e outros setores da área da saúde também, que eu acredito que pode contribuir. Tá bom? Então, fico à disposição. Boa sorte. Obrigada. Bom dia, meu nome é Suza, eu sou formada em Fisioterapia e Educação Física e agora eu estou no mestrado em Desenvolvimento Humano e Tecnologia. A minha área é na Educação Física Adaptada, eu trabalho com pesquisação num projeto de extensão que acontece dentro do Departamento de Educação Física da Unesp, mas o que eu queria colocar é relacionado a um outro projeto de extensão que a gente tem dentro do LAMAP, que é o projeto de Ginástica para Todos, que acontece no Ayrton Busch, que é uma escola municipal daqui de Bauru. É um projeto que iniciou em 2014 e ele continua ativo até hoje. A gente já teve vários bolsistas, vários voluntários da educação física atuando lá. E um dos destaques é que nós tivemos alunos que começaram como alunos do projeto de extensão e esse ano eles estão prestando o vestibular com apoio do pessoal do laboratório. A gente ajuda eles a estudar para o Enem, tanto para o vestibular da Unesp, porque eles têm interesse em entrar na área da educação física fazendo a graduação. Outras pessoas que não tinham interesse exatamente na área da educação física, a gente tentou encaminhar para outras áreas. Então, o esporte não só compactua na área da saúde, mas também até no próprio interesse desses alunos de participarem de uma graduação, de cursos e se estudarem mais sobre esporte, sobre a própria saúde. E eu faço parte do Laboratório de Atividade Motora Adaptada, Psicologia Aplicada e Pedagogia do Esporte LAMAP. E, em nome do professor Rubens, a gente gostaria de disponibilizar os pesquisadores do laboratório para participar desse projeto. Como a gente tem os mestrandos na área de tecnologia em Rio Claro, pela Unesp, a gente se disponibiliza para colaborar com essa pesquisa também. Ótimo, muito obrigado. Obrigada. Mais alguma consideração? Querem colocar alguma coisa? Não? Então, nós vamos caminhando então, para o encerramento. Vanderlei, muito obrigada pela sua apresentação, obrigada a todos os presentes. E nós encerramos essa audiência pública, agora já deixando o convite para as próximas audiências. Na parte da tarde, nós vamos ter uma audiência que terá início às 14 horas com a Secretaria Municipal de Cultura, às 15 com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e às 16 a Secretaria Municipal de Educação. E ainda amanhã nós teremos audiências públicas na parte da manhã e da tarde. Então, eu agradeço muito a participação de todos e damos por encerrada a presente audiência pública às 11h37.